A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui quem vos fala é pastora Geise, da Igreja Sede, liderada pela nossa amada pastora Loide Ramos, e em continuidade a este lindo projeto, idealizado pelo nosso pastor Gedeon Júnior e desenvolvido por nossa igreja, Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Vamos conversar hoje no livro de Números, capítulo 9, do versículo 15 ao versículo 23. E o título é Seguindo a Orientação de Deus. O que nós podemos perceber neste texto? Que os israelitas, eles eram um povo peregrino, marchando pelo deserto como exército, e precisavam em todo o tempo da orientação de Deus, né? E o seu objetivo era o que? Era a terra prometida, e o Deus que os livrou do Egito prometeu levá-los à sua herança se confiassem nele e fizessem a vontade dele. Conhecer a vontade de Deus, meus amados, e obedecer a ela é de importância vital para uma vida cristã, realizada e produtiva. Nós vemos lá em Jeremias, e ele muito acertadamente, quando ele disse assim, olha, eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Esse texto está em Jeremias 10, capítulo 23. E o Filho de Deus, que não diz se Deus quiser, nós percebemos o quê? Que está afadado a decepções e fracassos. Porque tem muitas pessoas que querem agir por sua própria vontade, caminhar segundo os seus passos, e a Bíblia Sagrada nos diz o quê? Que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas no seu fim são o quê? São caminhos de morte. Então, logo no início dessa palavra, eu quero chamar a atenção para que nós saibamos e conheçamos os bons caminhos que devemos trilhar e em tudo buscarmos a soberana vontade do Senhor, a qual é boa, é perfeita e é agradável. E para nos ajudar a saber a vontade de Deus hoje em dia, nós temos o quê? Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos a palavra do Senhor diante de nós. Quando nós lemos a palavra, ela fala conosco, ela nos instrui, ela nos ensina, e um Salvador acima de nós, que trabalha providencialmente o quê? A nosso favor, para nos guiar, para nos direcionar. E nós vemos aqui nesse texto que para guiar Israel em sua jornada, Deus lhes deu uma coluna de nuvem durante a noite. A coluna de nuvem era durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Para anunciar a vontade de Deus ao povo, ele ordenou que os sacerdotes o quê? Tocassem 2 trombetas de prata. Nós vamos ver isso em Números capítulo 10. Mas hoje nós vamos nos ater simplesmente à coluna de nuvem e à coluna de fogo, que está em Números capítulo 9, dos versículos 15 a 23. Nós percebemos que essa coluna miraculosa apareceu pela primeira vez em Êxodo. E eu quero ler com os irmãos Êxodo 13, versículo 21, que diz assim: durante o dia o Senhor ia na frente deles numa coluna de nuvem, para lhes mostrar o caminho. Durante a noite, ele ia na frente deles numa coluna de fogo, para iluminar o caminho, a fim de que pudessem andar de dia e de noite. E nós vamos perceber que permaneceu com Israel essa coluna de nuvem e de fogo
durante toda a sua jornada. Quando os israelitas montavam o acampamento, a coluna pairava sobre o tabernáculo no centro do arraial, lembrando o povo dia e noite de que o seu Deus habitava com eles e os guiava um dia de cada vez, um passo de cada vez. Irmãos, eu fico imaginando, deve ter sido algo maravilhoso de se ver. Nós vemos quando nós lemos este texto, e nesse trecho, dos versículos 15 a 23, várias vezes a expressão, o mandado do Senhor, a ordem do Senhor, segundo a ordem do Senhor, existe várias vezes nesse trecho bíblico, porque os movimentos da coluna eram ordenados pelo Senhor. Ele não pedia conselhos aos líderes e nem ao povo. O povo de Deus também não era capaz de prever o que ele faria em seguida. A coluna podia pairar sobre eles durante a noite e depois mover-se pela manhã. Ficaria a noite ali e de manhã se movia. Ou podia ficar 2 dias, 1 mês, ou mesmo 1 ano, no mesmo lugar. Contudo, não importava quando a coluna se movia, fosse de dia, fosse de noite, os israelitas deviam estar preparados para arrumar as suas coisas e segui-la. Porque eles tinham essa observância. Eles olhavam e eles diziam, não, a coluna está parada, é aqui que nós vamos ficar. A nuvem começou a andar, então ela mudou de lugar, vamos seguir. Isso fosse de dia ou de noite, se acontecesse, eles deveriam mudar imediatamente. Pegar tudo e ir embora e continuar. Enquanto a nuvem estivesse parada lá, era ali que eles iam permanecer. E interessante observar que essa coluna miraculosa servia de luz para o povo de Israel, mas era escuridão para os seus inimigos. Nós vemos isso muito bem em Êxodo 14, versículo 19 e 20. Veja o que diz. Então o anjo do Senhor que ia na frente dos israelitas mudou de lugar e passou para trás. Também a coluna de nuvem saiu da frente deles e foi para trás, ficando entre os egípcios e os israelitas. Esse episódio ocorreu ali, irmãos, na travessia do Mar Vermelho, quando os hebreus foram passar e os israelitas vieram para persegui-los. Ocorreu esse episódio. A nuvem era escura para os egípcios, porém iluminava o povo de Israel. Assim, durante a noite inteira, o exército egípcio não conseguia enxergar e nem não conseguia chegar perto dos israelitas. Meus amados, nós percebemos que essa luz, então, ela serve de luz para nós, para o povo de Deus, mas para os nossos inimigos, ela ofusca o olhar deles, torna-se escuridão. Era uma proteção para o povo. Enquanto o povo estivesse sendo guiado por esta nuvem, ele estava protegido, ele estava guardado. Às vezes nós nos deixamos guiar por tantas coisas. Pelo que será que nós estamos deixando-nos guiar? Deixemos que o Senhor nos guie, que a sua palavra nos guie. Porque aí nós estaremos o quê? Guardados e protegidos. Isso é confiança. Nós temos que aprender a confiar no Senhor. Nesse sentido, ela simboliza o que? A palavra de Deus. Pois aqueles que não conhecem a Cristo pela fé, simplesmente não são capazes de compreender o que a palavra diz. E a fim de conhecer os pensamentos de Deus,
nós devemos nos submeter à vontade dele. E o primeiro passo é o quê? É aceitar pela fé a Jesus Cristo. Então, quando nós aceitamos a Jesus Cristo pela fé, nós saímos da escuridão e passamos para a gloriosa luz de Deus. Irmãos, os sacerdotes, os levitas que moravam perto do tabernáculo, provavelmente eles escolheram pessoas para vigiar dia e noite, a fim de que soubessem quando a coluna estava se movendo. E eu vou dizer algo para os irmãos. Se desejamos sinceramente fazer a vontade de Deus, nós precisamos estar de olhos abertos e de sobreaviso em todo momento. Não é um dia sim, um dia não. Não, nós devemos estar apercebidos toda hora. Porque essa atitude de alerta e de expectativa, ela é expressa no Novo Testamento pelo imperativo que nos diz o quê? Vigiai. Lá em Mateus 24, versículo 42 diz assim: lembrem-se disto, se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, esse é o versículo 43, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Versículo 44, por isso vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. A vigilância é algo que tem que estar latente nas nossas vidas. Nós temos que estar sempre preparados, porque o Senhor há de voltar. E será que nós estamos confiando nele? Nós estamos sendo guiados por ele? Estamos obedecendo a sua palavra? Assim como o povo de Israel ficava atento, olhando, para aquela coluna de nuvem e de fogo, e dizia: não, mudou de lugar, nós temos que mudar. Ficou parada, nós temos que ficar. Lá em 1 Pedro 4, versículo 7, diz assim: o fim de todas as coisas está perto. Por isso, nós devemos o quê? Estar prudentes, estar alertas em todo momento para poder orar. Irmãos, a oração mantém o nosso contato com o Senhor. E através dela nós estamos vigiando, porque nós estamos conversando com o Senhor, buscando orientação do Senhor. E nós vemos no texto, como eu falei, sempre dizia a ordem do Senhor, segundo a ordem do Senhor. Nós devemos sempre obedecer e ouvir a ordem do Senhor. O Senhor fala nos dias de hoje. Quando nós buscamos orientação com o Senhor ele responde. Ele não é um Deus mudo, ele não é um Deus surdo. Pelo contrário, ele fala, ele ouve as nossas petições e ele escuta o nosso clamor e ele tem prazer em nos responder. Ele tem prazer em responder uma vida que o busca. E nós vamos perceber que o próprio Cristo, ele chamou-se o quê? De a luz do mundo. E prometeu àqueles que o seguissem que jamais andariam em trevas. Irmãos, nós temos que entender que é um grande privilégio andar na luz e desfrutar da comunhão de Deus com o seu povo. Andar na escuridão significa, sabe o quê? Estar fora da vontade de Deus, separado das bênçãos dele e correndo o risco de receber a sua disciplina. Amados, permita-lhe fazer o seguinte questionamento: por que viver nas sombras ou nas trevas, quando eu e você podemos ter a face de Deus, sendo a cada dia resplandecendo sobre cada um de nós? Vamos aprender a confiar no Senhor. Vamos aprender a seguir ao Senhor. E interessante, quando eu estava pensando neste texto bíblico,
Uma palavra veio ao meu coração sobre essa confiança em Deus. Nesse período tão difícil que estamos vivendo, nesta época tão conturbada, de tantas incertezas, de tantas inquietações, de tantos pensamentos que rondam a nossa mente. O Senhor, Ele não perdeu o controle de nada. Ele continua assentado no seu alto e sublime trono. Ele continua controlando toda a situação do globo terrestre. Ele sabe de todas as coisas, ele sabe quando essa pandemia acabará. Sabe, o povo de Israel está sendo dirigido por essa nuvem. Nós vemos neles uma confiança no Senhor, 100% crer no Senhor. E a palavra do Senhor nos diz em Salmos 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. Nós devemos aprender que é preciso aquietar-se para saber que Deus é Deus. Em um mundo que estamos vivendo de tanta inquietude, a palavra que o Senhor nos traz hoje é: aprenda a confiar em mim, permita-me dirigir a sua vida. Sabe, na correria, no desespero, nós nem conseguimos entender o que significa, muitas vezes, o confiar. Só quando nós paramos e nos aquietamos é que lembramos ou aprendemos que Deus é Deus, porque Deus é tudo poderoso. Quando Ele é Deus, é porque Ele é inteiramente sábio. E nós temos que acreditar que Ele é Deus porque Ele é o amor em pessoa. Que Ele é Deus porque Ele é fiel. Sabe, são vários atributos de Deus. E nós precisamos estar quietos para saber que Deus é Deus. Que sendo Deus, Ele merece confiança. Que nós devemos depositar a nossa confiança nele e ter fé nele. Porque sem a fé, ou seja, sem confiar nele, é impossível agradá-lo. Que tentar resolver as coisas de qualquer jeito, por nossa conta, é mostrar que não confiamos nele. Já pensou se o povo de Israel dissesse: não, a gente vai andar, vai embora. Moisés dissesse: nós vamos ir pelo caminho. Não. Moisés não fez isso. Moisés confiava no Senhor, ensinou toda aquela geração a estar confiante no Senhor também. Nossa falta de fé bloqueia a ação dele. Então nós ficamos impedidos de vê-lo operar. Nós ficamos impedidos de ver na prática que Deus é Deus. É preciso aquietar-se, sabe? Esperar a nuvem. Se a nuvem não mudou, eu não vou sair daqui. Porque Deus é Deus. E quando nós agimos no desespero, nós atrapalhamos a ação divina. Sim, nós temos a faculdade de atrapalhar o trabalho de Deus. Parece até uma contradição, né, amados? Mas não é. Deus, ele pode fazer tudo o que quer, mas ele não quer fazer tudo o que pode. Ele sendo Deus, ele é soberano, ele decidiu criar-nos e dotar-nos o quê? De livre-arbítrio. Somos livres até para contrariar a vontade de Deus. E como contrariamos? E já que Deus é Deus, ele é coerente. Ele só age onde se lhe permite agir. Se não permitimos, ele não age nas nossas vidas. Quem invade, quem quer nos destruir, é o inimigo das nossas almas. Deus não. E quando estamos contrariando a vontade de Deus, nós precisamos parar, precisamos nos aquietar, precisamos mudar de atitude, submetermos-nos à vontade dele e convidá-lo a agir. Aí, irmãos, quando fazemos isso, ele opera do jeito dele e do melhor jeito e as coisas são resolvidas. Aí sabemos que o Senhor é Deus.
Aí nós vemos os milagres. Aí nós contemplamos o agir poderoso do nosso Deus em toda e qualquer situação que passemos pela nossa vida. O Deus que faz cessar as guerras até o fim da terra, o Deus que quebra o arco, que corta a lança, que queima os carros no fogo, que para a pandemia, que quer estabelecer a sua paz dentro de cada um de nós, a paz que é estabelecida quando nós resolvemos baixar as nossas armas, sabe? Tentar lutar as nossas guerras. Quando decidimos deixar de ser rebeldes, quando nós nos aquietamos, o Senhor virá a nós com voz mansa, delicada, como fez assim com o profeta Elias e o encheu de paz, sabe? O Deus que quer ser exaltado sobre as nações, ele quer ser exaltado sobre a terra, ele será glorificado na sua vida, assim como foi glorificado na vida daquele povo, que as outras nações viram o grande Deus e de que forma poderosa ele agiu no meio do povo de Israel. Quando eu e você nos aquietarmos e deixarmos que o poder dele se manifeste em nossas vidas e ao nosso redor. Glória a Deus. Meus amados, o convite do Senhor para as nossas vidas, nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, eu não sei que horas você está me ouvindo, nessa madrugada, é o seguinte: vamos aprender a nos aquietar e confiar no Senhor, que Ele vai direcionar, Ele vai dizer a hora de parar, Ele vai dizer a hora de prosseguir. Amém? Que Deus vos abençoe, que o Senhor vos guarde. E se Ele quiser, até uma próxima oportunidade. Um dia de bênção para a sua vida.